Amém, meus irmãos? Vamos abrir nossas Bíblias em São Mateus, capítulo 26, e vamos ler versículo 63. São Mateus, capítulo 26, e o versículo 63. Nesta noite, vamos falar pouquinho, Deus nos permitindo, sobre o tema O Deus Silencioso. O Deus Silencioso. Vamos ler então, São Mateus 26, o versículo 63. Jesus, porém, guardava silêncio. E insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Querido e amado Pai Celestial, mais uma vez, Senhor, estamos aqui para poder ouvir a tua voz. Fale conosco, Senhor, porque amamos a tua palavra, Senhor. Que o teu Espírito Santo venha e refrigera a nossa alma com a revelação e a luz da tua palavra, Senhor. Encha nosso coração de gozo, de alegria, de satisfação, por crermos num Deus silencioso, no nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, meus irmãos. O irmão Brana aqui na mensagem, a obra-prima, 1964, a partir do parágrafo 114. O irmão Brana fala de um crítico que escreveu um livro chamando a Deus de o Deus silencioso. E ele escreveu este livro numa forma de crítica, mostrando que o nosso Deus, mesmo vendo o sofrimento dos seus filhos, muitas das vezes, ele permanece em silêncio. Ele permite as coisas acontecerem conosco. E ele, neste livro, ele estava criticando. O irmão Brana fala dele e deste livro na mensagem A Obra-Prima, que nós vamos ler aqui agora, o parágrafo 114. E o que eu quero mostrar nesta noite para os meus irmãos aqui presentes, e os nossos irmãos através da internet, que nós cremos num Deus que abre o mar vermelho. Amém? Nós cremos num Deus que está no meio da fornalha com seus filhos. Amém? Nós cremos num Deus que morreu na cruz, num Deus que ouve as nossas orações, um Deus que fala conosco. Nós cremos num Deus que nos salvou, um Deus que nos amou. Nós cremos num Deus que nos libertou de todo pecado. Nós cremos num Deus que nos revelou a sua palavra, mas também cremos num Deus silencioso. E isso não abala a nossa fé, mas isto fortalece a nossa fé, porque o Filho de Deus entende o seu Pai. Quando o Pai guarda silêncio e permite muitas coisas acontecer conosco, quando Ele permanece em silêncio, quando nós estamos chorando, tristes,
angustiados, e clamamos a Ele, e Ele fica quietinho, não nos responde, não fala conosco. Isto não atrapalha o eleito. Isto é uma pedra de tropeço para os críticos, para os incrédulos, para os manufaturados, crentes manufaturados. Mas isto não é um tropeço para um filho de Deus. De todas as formas, seja feita a sua vontade. Este é o testemunho de um verdadeiro cristão. Não somos cristãos e cremos em Deus só quando Deus nos responde. Não somos cristãos só quando Deus nos cura. Não somos cristãos só quando Deus fala conosco. Mas nós permanecemos cristãos mesmo se Deus não nos curar. Se nós não recebermos o que Ele já fez por nós. Diz o irmão Brana: ainda que Ele me lance no inferno, eu o amarei. Este é o testemunho que Deus extrai de cada filho e filha de Deus. E Deus gosta disto. Deus gosta disto. De provar seus filhos. De extrair o bom perfume de Cristo na sua vida, na minha vida. E Ele só pode extrair este bom cheiro de cristianismo, de fé, é quando Ele espreme a sua rosa, quando Ele espreme a sua esposa, quando Ele espreme a sua igreja. É então aquele bom perfume, aquele bom testemunho, sobe nas narinas de Deus, e aquilo agrada ao nosso Senhor. Aquela prova no seu casamento, aquela luta com o seu filho, aquela enfermidade, aquela luta no seu trabalho, que você ora ao Senhor, que você chora, e chora, e parece que Deus colocou uma cortina na sua frente, que Ele não te ouve, e Ele deixa você passar por aquelas provas, aqueles testes, aqueles momentos, que é só você e Deus quem sabe, na sua cama, rolando com dor, e ouvindo a palavra de Deus e dizendo: amém, Senhor. Ainda que com um pouquinho de força que você tem, a sua alma ainda dentro de você clama: glória a Deus nas alturas. Deus conseguiu este testemunho nas eras das trevas. Nós vamos ler aqui. E eu creio, meus irmãos, que Deus ainda tem este testemunho de crentes hoje. Ainda que o mundo denominacional somente está em busca de riqueza materiais, de casas, de carros, de prosperidade financeira, mas o crente hoje, ele está em busca de uma vida vivida para Deus. Porque o cristão hoje, ele está vivendo para o arrebatamento. A minha vida e a sua vida tem que dar testemunho de que nós somos eleitos para o arrebatamento. E Deus só pode obter esses testemunhos quando Ele permanece em silêncio e deixa você passar por aqueles momentos. Que Deus pode chamar
Satanás e falar: você vê o meu filho? Você vê minha filha? Mesmo eu permanecendo em silêncio, eles não negaram a minha palavra. Mesmo eu permanecendo quieto, quando eles choravam nas arenas, morriam nas fogueiras, eles morriam por amor do meu nome. Ah, meus irmãos, não é fácil crer num Deus silencioso, não. Você acha que se pregar um Deus silencioso nas denominações, Senhor, me dá carro, Senhor, me dá carro, Senhor, eu só tenho um carro, meu carro é velho, eu preciso de um carro, e Deus, eles não ficam na igreja não, meu irmão. Senhor, me dá saúde, Senhor, cura minha enfermidade, pessoas só buscando as coisas naturais, e Deus permanecendo quieto. Esse povo não volta mais na igreja, mas o verdadeiro filho de Deus, o verdadeiro cristão, ainda que ele não nos livre, nós não dobraremos a imagem de Nabucodonosor. Este é o testemunho daqueles 3 jovens hebreus, que não se dobraram diante daquela imagem, não adoraram aquele ídolo, e mesmo Deus, o Deus silencioso, não livrou eles da fornalha, não livrou eles da fornalha. Tem horas que Deus não te livra da fornalha, e Deus gosta disso. Eu creio, meus irmãos, eu preciso achar o parágrafo para falar que é o irmão Brana quem diz, mas me parece que eu já ouvi isso. Depois eu vou procurar. O irmão Brana chega ao ponto de dizer, se eu não me engano, que Deus gosta de ver seus filhos em problemas. Ah, meus irmãos, crer num Deus desse não é para qualquer um. Não é. Como assim, pastor? Deus quer ver eu em problema? Deus quer ver eu em luta? Eu quero um Deus que me tira da luta. Eu quero um Deus que resolve o meu problema. Este é o Deus silencioso, um Deus que não age quando você pede, um Deus que não fala quando você chora, um Deus que fecha a cortina quando você clama de dor. Não é fácil crer num Deus desse não, meu irmão, mas é o Deus que eu creio, é o Deus que o William Brana creu, um Deus silencioso. E o nosso Deus não é silencioso porque Ele não fala, porque o nosso Deus fala. Nosso Deus não é silencioso porque é uma imagem de escultura, não, que é silenciosa porque é morta. O nosso Deus é silencioso porque Ele apraz, porque Ele sabe todas as coisas, nós não sabemos. O irmão Brana chega ao ponto de dizer que você tem que ter mente espiritual para crer em Deus. Vamos tomar a mensagem aqui, meus irmãos. É maravilhoso isso, meus irmãos. Eu sinto tão bem crer num Deus silencioso. Como eu me sinto bem em crer num Deus que abre o mar vermelho, num Deus que fala. Isto não muda a minha fé, isto não deve mudar a sua fé.
Obra-prima 114. Vamos lá. Eu prego estas coisas porque eu creio no profeta William Marion Branham. Porque mesmo diante da crítica deste livro, o irmão Branham veio e mostrou que é a maneira de Deus agir. Que às vezes Deus age assim. E nós temos que entender quando Deus age assim comigo. Quando Deus age assim com você. Que parece que Deus não fala mais com você. Que parece que Deus não mais te escuta. Mas Ele está te escutando. Mas Ele simplesmente deixa. Para ver nossa reação. Para provar nossa fé. Para provar nosso testemunho. Crê você nisto? Você sabe, eu li um livro aqui há não muito tempo atrás. Alguém escreveu um livro que diz: O Deus Silencioso. Vocês já o devem ter lido. Eu me esqueci, eu penso que foi Brumbeck. Não tenho certeza de quem foi que o escreveu. Mas eu o tenho no meu escritório. O Deus Silencioso. Olha o que o irmão Branham diz. O Deus Silencioso diz, o livro, Deus, 2000 anos de eras negras, ficou quieto. A era das trevas, ficou quieto. Não fez nada. Não agiu para salvar aqueles irmãos. Olha, Deus, 2000 anos de eras negras, ficou quieto. O Deus silencioso. Temos que entender quando Deus fica quieto. E não moveu a mão. Na era das trevas, Deus ficou quieto. Cada um de nós, meus irmãos, precisamos ter discernimento espiritual para entender que também cada um de nós temos uma era das trevas. Não porque estamos em pecado. Quando Deus fica quieto para com o seu sofrimento, para com a sua luta, para com o seu problema, para com o seu choro, para com a sua angústia. É uma era das trevas na vida de um cristão. A igreja passou por isto. A era das trevas. Deus não moveu um dedo. Como assim? Aquele mesmo Deus que morreu de braços abertos, mesmo Deus, que teve suas mãos furadas por um cravo romano, na era das trevas ele não moveu um dedo. Crê você num Deus? Pode você crer num Deus assim? Você tem fé para isto? Deus, 2000 anos de eras negras, ficou quieto.
não moveu a mão e assistiu fiéis mártires passar pela cova dos leões. Você já pensou Deus assistindo seus filhos mártires que morriam por amor a Ele? A cena, serem devorados por leões, comidos por leões, e todo o sangue e seus corpos dilacerados, braços arrancados, homens, mulheres, crianças, e Deus assistindo de sua glória, não moveu uma mão, ficou quieto, não fez nada. E assistiu fiéis mártires passar pela cova dos leões e serem queimados pelos romanos naquelas fogueiras, vivos, começando a se queimar pelo pé, meu irmão. Você queima um dedinho, uma gordura que pinga na sua pele, a gente já não aguenta. E aqueles irmãos ali na fogueira, o fogo queimando seus pés, subindo por suas pernas, sua pele derretendo, seus músculos, e tanta dor, e tanta lágrima, tanto sofrimento, e Deus assistindo de sua glória, quieto, o Deus silencioso. Assassinatos de todas as espécies. Aqueles irmãos morriam de várias formas, meus irmãos. Mombrana fala que as mulheres ficavam em pé, amarradas numa árvore, seus seios eram cerrados com elas vivas, e elas ficavam ali no sol, esguinchando sangue, até morrerem. Assassinatos de todas as espécies, e mulheres com suas roupas rasgadas, colocavam pinche em seus cabelos longos, e botavam fogo, e as queimavam. Isto é ser crente, não é uns crente banana de hoje não, fracos, frango de granja. Nós só sabemos reclamar, Deus nos deu tudo, meus irmãos, e nós não aguenta nada. Será que nós permaneceríamos de pé ainda? Se Deus permitisse nós passarmos o que esses irmãos passaram. Hoje a gente não aguenta nada, somos fracos, frágeis. Qualquer luta, qualquer problema te separa de Deus. Você já não quer vir na igreja mais, não quer ouvir a palavra de Deus mais. Que tipo de crente nós somos? Nós vamos sofrer uma pequena pressão quando vier a união das igrejas. Estamos nós preparados? Hoje é bom, né? Vemos na igreja, tudo em paz. Só porque quebra uma ponte ali, isso aí é fácil. A gente dá a volta. Mas e quando nós formos perseguidos por estar aqui na igreja? Gente passando para cima e para baixo,
para querer tacar fogo aqui, apedrejar a igreja, prejudicar qualquer um de nós. Estamos nós preparados para esse tempo? Nós somos os cristãos desse tempo. Recordem, o cabelo curto começou em Roma. Olha o que o irmão Brando diz, viu, mulheres? O cabelo curto, de cortar o cabelo, essa moda do cabelo curto, é de Roma. Começou em Roma. Por isso que Roma colocava fogo, pinche, no cabelo das cristãs que tinham seus cabelos longos. Porque o cabelo identificava que ela era uma cristã. Hoje as crentes estão tudo com o cabelo cortado. Estão identificando que elas são de Roma. Elas não são do céu, são de Roma. A sua vestimenta identifica que você é uma cristã. A mulher que usa uma calça comprida, ela está identificada, meu irmão, com Roma. O cabelo curto está identificando ela com Roma. A roupa sensual está identificando ela com Roma. Mas o seu cabelo comprido, que nunca passou tesoura, tudo cheio de pontas, Deus olha e se agrada disto, mostra, esta é fiel para com a minha palavra. Por isso você não corta as pontas do seu cabelo, porque as pontas do seu cabelo não é seu. As pontas do seu cabelo é de Jesus Cristo. Recordem, o cabelo curto começou em Roma. E as mulheres dos cristãos tinham cabelos longos. Então eles as mergulhavam no piche. Pensa, meus irmãos, o piche gruda. É esse que faz asfalto aqui, ó. Gruda tudo cascalho, né? Você joga piche no cascalho e gruda. Elas eram mergulhadas no piche e colocavam fogo para elas morrerem queimadas. E as queimava. E elas nuas. E Deus silencioso, assistindo. E as jogavam para alimentar os leões. E este escritor segue dizendo: onde está este Deus? Será que ele não vê o sofrimento do seu povo, o sofrimento da sua igreja, o sofrimento do meu irmão, da minha irmã? Ele trouxe esse livro como uma crítica, porque ele não tinha o entendimento de Deus, ele não tinha a revelação que aqueles irmãos nazarenas tiveram. Às vezes a cegueira do homem. Não sabe você que aquela semente tinha que morrer? Aquela igreja semente tinha que morrer. Amém, meus irmãos? Preste atenção. Não sabe você que aquela semente tinha que morrer? Ele nunca tentou libertá-los, porque ela tinha que morrer. Eles seguiram em frente, em vitória. Eles seguiam em frente, sangrando e morrendo, dando suas vidas.
Por quê? Isto era uma semente. Isto teve que cair no chão, como 1 João 12 nos diz. O grão do trigo tem que cair no chão e ali morrer. E não somente morrer, mas apodrecer. Mas poucos concluem que a denominação sabe que aquela vida permanece ali. Amém, meus irmãos? Aquela semente tinha que morrer. Foi o que o Senhor Jesus disse. Por isso que Deus permaneceu em silêncio. Quando Jesus estava no Getsemane, suando gotas de sangue, e rogando ao Pai, dizendo: Pai, passa, se possível for, passa de mim este cálice, sem que eu beba. E o Pai permaneceu em silêncio. E Jesus então continuou com a sua oração e disse: contudo, ó Pai, seja feita a tua vontade. Por que que Deus não livrou Jesus? O Pai não livrou o Filho da morte do Calvário, da cruz? Porque Jesus era o grão maduro, a semente. Se Jesus não morresse na cruz, ele ficava ele só. Por isso o Pai ali permaneceu em silêncio, o Deus silencioso na cruz do Calvário. O Deus silencioso estava ali na cruz do Calvário. Porque Jesus, sendo grão, ele tinha que cair na terra, ele tinha que morrer, para que então pudesse vir a semente outra vez. Amém, meus irmãos? Notem, Jesus, o primeiro grão maduro, primeiro filho que chegou ao amadurecimento, ele tinha que cair na terra e morrer, para que aqui nos últimos dias, ele pudesse reproduzir a sua semente outra vez. Outro ministério nos últimos dias. Diz o irmão Brana, meus irmãos. O irmão Brana, ele diz que a semente chegou à perfeição quando reproduziu a Jesus Cristo no natural outra vez, em William Branham. Se Jesus não morresse, ele permanecia só. Como ele morreu, caiu no chão aquela semente, aquele grão maduro, ele reproduziu nos últimos dias o mesmo ministério, Deus manifestado em carne na semente chamada William Marion Branham. A mesma manifestação num homem outra vez. Por isso que o próprio Senhor Jesus disse: aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, porque eu vou para o Pai. Porque eu vou cair na terra, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar.
e eu vou voltar à forma de espírito, e lá nos últimos dias, eu manifestarei nesta semente outra vez. Os irmãos entendem o quadro? Amém, meus irmãos? Deus tinha que fazer isso com uma semente, uma manifestação para manifestar outra manifestação. É o alfa e o ômega, o primeiro e o último. E da mesma forma como Deus operou através de Jesus e Brana, Deus também tinha uma igreja semente. A igreja primitiva era uma igreja semente, cheia do Espírito Santo, cheia do poder de Deus. Mas aquela semente, se ela não caísse na terra na era das trevas, se ela não morresse na era das trevas, e Deus permanecido em silêncio, ela ficaria só. Não haveria outra igreja aqui nos últimos dias, mas porque aquela igreja primitiva caiu na terra na era das trevas e morreu nas arenas, nas fogueiras, nas fornalhas, por leões. Ela teve que morrer, ela teve que cair na terra, ela teve que sofrer como Jesus sofreu. Para que então aqui, nos últimos dias, Deus manifestasse outra igreja semente nos últimos dias. E você vê que Deus manifestou o grão semente outra vez em Apocalipse 10, 1 a 7. Porque o grão semente, Jesus, morreu no Calvário. E você vê que Deus reproduziu a igreja semente outra vez em Apocalipse 10, 8 a 11. Porque a igreja primitiva semente morreu na era das trevas. Você vê porque Deus permaneceu em silêncio? Não é porque Deus é ruim, mas porque Deus tem um plano. É porque Deus tem uma predestinação. Aquilo que Ele viu tem que cumprir, tem que manifestar. E o que Ele disse é verdade ainda hoje. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas morrendo, surgirão outros grãos de trigo. Amém, meus irmãos? Escute isso aqui. Às vezes, já estamos terminando. Às vezes a cegueira do homem não sabe você que aquela semente tinha que morrer. Ele nunca tentou libertá-los. Eles seguiram em frente em vitória. Eles seguiam em frente, sangrando e morrendo, dando suas vidas. Por quê? Isto era uma semente. Houve a manifestação de um grão semente, e houve a manifestação de uma igreja semente, que tiveram que morrer, para manifestar em Apocalipse 10, um grão semente, e uma igreja semente. Crê você nisto? Isto era uma semente. Isto teve que cair no chão, como 1 João 12 nos diz. O grão do trigo tem que cair no chão e ali morrer, e não somente morrer, mas apodrecer. Mas poucos concluem que a denominação sabe que aquela vida permanece ali. E você vê que a vida, ela brotou com Lutero, cresceu com Wesley, chegou na casca com pentecostais e manifestou o grão outra vez em Brana, lá em Apocalipse 10, 1 a 7. E através deste grão maduro, também, no mesmo capítulo, manifestou uma igreja semente. Nós somos a igreja semente hoje, meu irmão. Apocalipse 10, 8 a 11 é a igreja semente.
A semente não herdará com a palha, 1965, parágrafo 86, o Brandt diz: tantas vezes as pessoas se compadecem. E eu li um livro não faz muito tempo sobre o Deus silencioso, apresentado por alguns destes modernos filósofos que tentam afastar você de Deus. Se você não conhecer a palavra de Deus e o plano de Deus, você pode ser facilmente abalado. O Deus silencioso, quando o irmão Brana perdeu ali a sua esposa e a sua filhinha, meu irmão, ele perdeu a sua mulher, ele estava ajudando as pessoas naquela enchente, ele estava ajudando a salvar vidas. Enquanto a sua mulher morria, enquanto a sua filhinha morria, o irmão Brana falava com Deus, e Deus fechou a cortina. O Deus silencioso, o Filho na cruz do Calvário. Deus meu, por que me desamparastes? O Deus silencioso, porque tudo Deus tem um plano. Se você não conhecer a palavra de Deus e o plano de Deus, muitas vezes Deus permite seu filho partir, porque Deus tem um plano na sua vida, e que você ora e chora e nada acontece, porque Ele é um Deus silencioso. Ele deixa o seu plano ser cumprido, um propósito maior, que nós não entendemos quando passamos pelo problema, pela luta, mas como o irmão Brana sempre dizia, Deus sabe melhor. Se você não conhecer a palavra de Deus e o plano de Deus, você pode ser facilmente abalado. Mas quando você vê o plano de Deus, o seu programa, então, pela fé, você sabe que é Deus. E Deus se identificando, fazendo justamente o que Ele fez em outros tempos. Amém? Que possamos ter mente espiritual para entender o Deus silencioso, que manifestou na cruz do Calvário, em silêncio. O mesmo Deus silencioso, que manifestou na cruz do Calvário em silêncio, manifestou no monte pôr do sol. E houve silêncio por quase meia hora. Era a vinda do Senhor. Dia 28 de fevereiro de 1963, o Deus silencioso se manifestou no monte pôr do sol, em silêncio. Deus cumprindo o seu plano, revelando os 7 selos, revelando os 7 trovões. O Deus silencioso. Querido Pai Celestial, no nome de Jesus Cristo, cremos no Senhor, Pai, como o Deus silencioso, e entendemos que em tudo nas nossas vidas, o Senhor tem o plano do Senhor. Que possamos dizer como Jesus o disse: seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. No nome de Jesus Cristo. Amém.